Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Santiago, bibliotecária escolar no Distrito Federal e fui convidada pelo CRB1 nesse dia 21 de abril, aniversário de Brasília, para conversar com a bibliotecária Isa Antunes sobre a sua trajetória, sua carreira profissional, que se confunde com a história de Brasília. Isa Antunes é bibliotecária, carioca de nascimento, mas brasiliense de coração. Ela contribui profissionalmente com várias instituições públicas e instituições privadas para facilitar o acesso da população aos livros. Ela também contribui com a biblioteconomia e com a BDF. Atuou no Ministério da Defesa e, mesmo aposentada, ela segue ativa. É frequentadora assídua do clube de leitura da BDF e dos eventos da nossa categoria. Vamos conversar um pouquinho com ela? Então, Lisa, nós sabemos, né, que você é bibliotecária, mas como começou essa história de biblioteconomia? Por que bibliotecário? Como começou, né, a sua formação em biblioteconomia? A minha história com a biblioteconomia começou em 1959, quando eu estava terminando o segundo grau, e alguns no colégio Nossa Senhora das Mercês, lá em Niterói, e um grupo da Associação de Bibliotecários do Rio de Janeiro foi até o colégio divulgar a profissão de bibliotecário. E o nosso colégio tinha uma biblioteca muito boa. E eu sempre tive, assim, gostava de ir à biblioteca. E eu sempre pensava, um dia eu queria trabalhar dentro de uma biblioteca. E assim, quando eu terminei o segundo grau, em 1959, em 60 eu comecei a me preparar para o vestibular. Na época existiam dois cursos de biblioteconomia no Rio de Janeiro. Um era da Biblioteca Nacional e o outro era um curso que estava começando, que era da Santa Úrsula, do Instituto Santa Úrsula, ligada à Pontifícia Universidade Católica. E lá, então, eu resolvi fazer o vestibular para o Instituto Santa Úrsula e não para o curso de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional. E assim fiz. Em 60 eu me formei, em 63 eu me formei, mas desde 1960 eu já trabalhava em biblioteca, porque eu comecei trabalhando como auxiliar de biblioteca, num clube militar na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Como eu mencionei antes, a senhora veio do Rio de Janeiro, uma carioca, mas escolheu Brasília. Como foi a sua chegada aqui em Brasília? Por que Brasília? Você se considera mais brasiliense do que uma carioca? Qual é a sua experiência como uma pessoa que vive aqui no quadradinho? A minha vinda para Brasília começou em 1970, quando eu vim fazer um concurso para a Câmara e para o Senado. Eu não passei na Câmara, mas passei no Senado. Mas não fiquei muito bem colocada, né? Então, como eu tinha feito no Rio de Janeiro um concurso para o governo federal, para o executivo, eu acabei sendo chamada para trabalhar no ministério chamado, na época, Estado-Maior das Forças Armadas. Hoje, Ministério da Defesa, né? E eu não me sinto assim mais brasiliense. Claro, eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas brasiliense, Brasília está no meu coração. Aqui
eu passei a maior parte da minha profissão. Eu trabalhei no Rio de Janeiro apenas 11 anos. E aqui eu trabalhei 28 anos na profissão. Então, profissionalmente, eu sou mais brasiliense do que carioca, né? E tenho muito orgulho de viver nessa cidade, que amanhã, aliás, hoje, Brasília estará fazendo seus 61 anos, e eu tenho muito orgulho de pertencer, ser cidadã de Brasília. E aqui eu tenho meus netos nasceram aqui eu criei meus filhos. Então eu devo muito à cidade, devo muito à minha profissão. A senhora foi bibliotecária do Ministério da Defesa, né? E a gente queria saber como foi o seu trabalho nesse período que a senhora atuou como bibliotecária do Ministério. Esse meu trabalho no Ministério da Defesa, quando eu fui chamada, né, eu achava que ia ser uma bibliotecária adjunta, como eu era na Petrobras. O meu último emprego no Rio de Janeiro foi um concurso que eu tinha feito para Petrobras e estava trabalhando na Petrobras. Então eu achei que eu vinha para ser uma bibliotecária adjunta. Mas acontece que eu já comecei chefiando a biblioteca. E esse trabalho eu levei 28 anos trabalhando e chefiando a biblioteca do Ministério da Defesa. Quando eu cheguei, a biblioteca era uma seção da área de relações públicas. E quando eu saí, quando eu pedi aposentadoria, a biblioteca era subdivisão. Então a gente teve assim, um avanço muito grande e a biblioteca tinha muito conceito dentro do Ministério, porque inclusive todas as atividades culturais que o Ministério fez começou com ações e atividades que a biblioteca desenvolveu. Então isso foi muito grande. Você também teve um trabalho, né, que é muito reconhecido, muito valorizado dentro da BDF, né, Associação de Bibliotecários do Distrito Federal. Como funcionou esse trabalho nesses períodos? Qual era a sua visão? Como você, como bibliotecária, atuando dentro da BDF, qual era a sua visão que a BDF estava ali para fazer para o bibliotecário, né, como uma associação? A minha ida para a Associação dos Bibliotecários se deu em 1972, mas eu já tinha ido em 1971, assim que eu cheguei em Brasília, eu fui à Associação dos Bibliotecários, a BDF, me inscrever como associada. No Rio de Janeiro eu pertencia à Associação Brasileira de Bibliotecários. E era registrada também no registro do Conselho no Rio de Janeiro. Então, quando eu cheguei em 71, eu procurei a Associação dos Bibliotecários e fui ao Conselho Regional também para fazer a minha transferência. Mas eu comecei a trabalhar no movimento associativo em 1972, quando o Aníbal Rodrigues, que na época era o presidente, me convidou, ele estava se recandidatando, e me convidou para fazer parte da gestão dele. E desde 72 eu acabei que praticamente fui deixar a Associação dos Bibliotecários em 1917, em 2017. Em 2017 eu saí da associação. Mas fui 3 vezes presidente, e esse trabalho que eu fiz como voluntária no movimento associativo é que realmente me deu muitas alegrias, e o reconhecimento, né, do meu trabalho como bibliotecária. E eu sou conhecida mais
O pessoal até fala Isa da BDF, porque realmente eu me dediquei durante muito tempo ao movimento associativo. Eu continuo associada, continuo também pagando meu conselho regional, porque eu continuo fazendo biblioteconomia, eu não parei, mesmo aposentada, eu continuo fazendo várias atividades que eu tenho condições de fazer, né, como bibliotecária. Então, eu nunca me arrependi realmente de ser bibliotecária, nunca. Eu acho que eu nasci mesmo para ser bibliotecária, era a profissão que eu tinha que escolher. Era isso que estava reservado para mim. E é isso. Nessa sua trajetória, né, cheia de histórias, cheia de caminhos, né, qual foi os seus desafios? Você teve algum arrependimento? Uma coisa que você já pensou assim, poxa, eu poderia ter feito isso? Ou, nossa, que arrependimento dessa coisa específica que eu fiz, ou que eu faria diferente? Você tem alguma coisa disso? Um desafio, uma coisa que te incomodou, uma coisa que fez você se sentir forte, ou que você pensou que não ia conseguir, foi lá, batalhou, venceu? A gente quer saber um pouquinho sobre isso. Eu nunca tive assim nenhuma dificuldade. Eu não encontrei assim barreiras na profissão. Eu não posso dizer que encontrei. Eu desenvolvi o meu trabalho que foi reconhecido. A biblioteca recebeu várias menções honrosas no Ministério. E com isso, eu encerrei a minha participação, né, no Ministério como bibliotecária, chefe da Biblioteca do Ministério da Defesa. Outra coisa que a gente queria saber é a senhora, né, com essa bagagem aí da biblioteconomia, esse caminho todo percorrido, né, durante anos e anos, o que a senhora acha que mudou na nossa profissão como bibliotecários? Que a profissão realmente mudou muito, teve avanços maravilhosos, principalmente por causa da tecnologia da informação, né, que adiantou muito o trabalho que a gente executa nas bibliotecas. Para finalizar, eu queria, né, em nome, né, dos futuros bibliotecários, os bibliotecários que estão começando a atuar na nossa área, qual é o conselho que você nos daria, né, para essa nova geração de bibliotecários que estão chegando, que estão se adentrando nesse mercado de trabalho? Eu gostaria apenas de deixar uma mensagem para os novos bibliotecários, estudantes, os que estão daqui a pouco abraçando essa profissão que eu abracei, né? Que procurem realmente estudar muito, se atualizar muito, né? Fazer um estudo muito bom para poder ajudar realmente as pessoas que procuram a biblioteca, dominarem bastante essas novas tecnologias que estão aí e não desprezarem jamais os nossos órgãos de classe. É importante participar do movimento associativo, é importante valorizar o nosso Conselho Regional. Nós somos uma profissão regulamentada. Muitas profissões não são regulamentadas. E nós somos reconhecidos, nós somos respeitados, porque temos um conselho que nos protege e protege também, evidentemente, a sociedade. Porque um bom bibliotecário, ele vai, sem dúvida, ser reconhecido pela sociedade. Então é isso. Sou muito feliz sendo bibliotecária. Eu quero agradecer o convite do Conselho Regional de Biblioteconomia por esse convite super gostoso, é uma oportunidade maravilhosa poder conhecer um pouquinho mais sobre Isa Antunes, uma pessoa
que escutei tanto na faculdade, uma pessoa que auxiliou tanta gente, que inspirou tantos bibliotecários, uma mulher formidável, que merece todo respeito, todo amor, todo carinho. Muito obrigado. Espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima.